Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje vamos fazer mais uma live aqui, né, com a nossa especialista em marketing digital, né, a minha estrategista. E é mais um vídeo do projeto do qualquerumpode.com, né, a nossa filosofia de vida, que a gente acredita que qualquer um pode investir, ter resultados, conhecer bolsa de valores, melhorar seus investimentos, sua vida financeira. Então, hoje nós vamos fazer um bate-papo também, de forma descontraída, né? Tentando desmistificar muitos termos aí, né? Muitas informações aí sobre finanças. E, geralmente é um tema que a gente aborda aqui, né? A finança nossa do dia a dia, né? Vamos lá, Lu. Hoje a gente vai falar sobre investimentos, né? Qual a diferença entre poupar e investir. Então, para quem ainda é a primeira vez que está chegando aqui, eu sou o Marcos Fernandes, tá? Eu sou administrador. Eu tenho bastante conhecimento de finanças, né? Não sou especialista em finanças, não tenho certificação em finanças, não faço recomendações de finanças, mas eu trabalho com finanças, eu trabalho com estratégia e gestão empresarial, e eu tenho um pouquinho de experiência para contar, né, sobre mercado financeiro, sobre investimentos, e eu acho que é isso que é o legal da gente conversar aqui, né, essa troca de experiências, né, essa troca de conhecimento e pontos de vista, né, a gente não é dono da razão, a gente tem alguns pontos de vista que a gente defende, né, que a gente gosta de trocar, né, trocar ideias e conversar sobre o tema, né. E o que a gente escolheu hoje é falar um pouco sobre mitos, verdades, mentiras, ou o que eu acho, pelo menos, né, sobre poupar e investir, né? Então, assim, a princípio parece que é uma coisa muito superficial, né, digamos assim, mas tem uma profundeza enorme, assim, quando a gente vai parar e fazer uma reflexão, né? Qual a diferença, né, entre poupar e investir, né? É a mesma coisa, é diferente, né? Então, é isso que a gente vai falar hoje, tá? Então, vou direto ao assunto, antes de você me perguntar, já dei a deixa. Assim, poupar, então vamos lá, a diferença entre poupar e investir. Poupar é quando a gente economiza no sentido amplo de se dizer, a gente poupa, né? A gente deixa de gastar, a gente faz sobrar do nosso orçamento, e esse dinheiro a gente poupa, né? A gente preserva, né? Outra palavra para poupar seria preservar, né? Então, poupar não significa colocar o dinheiro numa poupança. Poupar significa preservar, cuidar, né? Para quê? Para que eu depois possa utilizar, né? Não é algo que eu vou preservar ali, e ali ele vai envelhecer e vai se perder, né? Então eu tenho que alimentar também. Então eu preservo, né? Eu poupo, eu guardo, eu preservo, né? Meu recurso, meu dinheiro, para que eu tenha disponível quando eu precisar, tá? Então isso é poupar. Eu Não tenho, gastar, né? não gasto. Exatamente, é você ter ali, né, um pouquinho. Imagina que você tenha a gente na época das cavernas, né, o ser humano na época das cavernas, né, ele não podia comer todo o alimento dele, porque ele tinha que depois sair para caçar e se colocar em risco. Então ele preservava o alimento, né? Como que ele preservava ou que ele conservava o alimento? Ele pegava aquele alimento, ele secava o alimento, ele defumava o alimento, só que ele comia, né? Então é um ponto importante que a gente vai conversar, né, sobre o que é certo ou errado daqui a pouco, né, sobre poupar, por exemplo, é que eu não vou eu não posso me sacrificar para poupar, porque é uma forma errada ou uma forma burra de poupar. Eu preciso
poupar com sabedoria, né? Preservar com sabedoria. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa sabedoria. Então, isso é poupar, é preservar. E investir é você fazer essa poupança, né? essa reserva, né? esse dinheiro, ou esse patrimônio, é, fazer ele crescer, né? Você colocar num negócio, colocar num investimento, colocar numa aplicação financeira, fazer alguma coisa para que ele, além de você ter preservado, ele aumente com o tempo, né? Então, essa é a diferença entre poupar e investir. A gente não consegue investir sem poupar. Não tem como. Vai investir o quê? Se eu não tenho dinheiro que eu poupei. Então, se a gente for olhar uma sequência, né, uma ordem normal, né, uma sequência lógica, então, primeiro eu poupo, né, eu preservo, para depois eu investir, né? Então, agora vamos aumentar mais informação nessa salada. Primeiro eu recebo ganhos, né? Eu trabalho, eu recebo proventos, não importa, primeiro eu recebo ganhos, separo uma parte desse ganho que eu preservo. Aí, depois que eu já tenho uma parte preservada, aí eu vou fazer investimento para essa parte preservada se perpetuar. Mais ou menos, essa seria a ordem natural Sim. das coisas, né? E aí, para que eu vou preservar? Para realizar meus sonhos, né? Para eu poder fazer aquela viagem legal, poder adquirir um bem durável, alguma coisa maior, enfim, para eu ter isso à disposição com o tempo. Tá? Então, esse que é o assunto que a gente está falando hoje, então, a diferença então de poupar e investir. Marcos, e quanto a poupar, principalmente, como que as pessoas confundem o poupar? Então, muita gente confunde poupar com sacrifício, né? Com sofrimento, né? Com economizar. Então, existe uma diferença entre poupar e economizar também, né? Então, uma coisa olha, eu vou deixar de comprar um medicamento ou um remédio ou uma roupa e vou economizar esse dinheiro, né? Aí, beleza. Então, eu vou deixar de utilizar o Uber e vou usar o ônibus para economizar. Ok, isso é economizar, tá? Uhum. Mas aí eu pego o dinheiro que eu economizei e vou lá na pizzaria e me empanturro de pizza. Eu não poupei, entendeu a diferença? Então, para você poupar, tem várias formas. Você pega parte do dinheiro que você recebe, reserva esse dinheiro, você está poupando. Mas se você deixou de gastar com algo que você de fato não ia precisar, né? Eu vou comprar um tênis de R$ 500 e achei, pô, eu consegui o mesmo tênis numa outra loja, só que é um pouquinho mais distante, eu preciso andar até essa loja, tem um sacrifíciozinho, mas valeu a pena, porque é o mesmo tênis e eu vou pagar R$ 400, eu economizei esse dinheiro. E aí eu pego esse dinheiro e poupo ele, eu guardo ele. Então, uma coisa é economizar, outra coisa é poupar. Tem gente que economiza no cafezinho, economiza em roupa, em calçado, em passeio, mas não poupa. Gasta todo com outras Outras coisas. coisas, né? Não adianta. Aí não adianta, exatamente. A pessoa está tendo uma péssima qualidade de vida, né? Ou não tem, está tendo uma boa qualidade de vida, porque está economizando em uma série de coisas, economizando com a viagem de férias, economizando com uma série de coisas, mas não está poupando, né? Então, poupar tem que ser prazeroso, né? Tem que ser algo que lhe dê prazer de você e algo que não afete a sua qualidade de vida, né? Que não afete as suas necessidades primárias, as suas necessidades básicas, né? E, e seja aquilo que você identifica como ideal também para o seu dia a dia. Então, tem gente que consegue poupar 10%, 20% dos seus rendimentos. Tem gente que não consegue, tem gente que já consegue menos, mas assim, o mais importante é adquirir o hábito, né? Então,
a forma inteligente, a forma mais adequada de poupar é você, uma vez que recebeu seus vencimentos, seus rendimentos, seu salário, não importa o dinheiro que você adquire, separar uma parte desse dinheiro e preservar essa uma parte. E aí administrar o restante, né? O que sobrar. Se aquele restante que sobrar te dá uma qualidade de vida legal, ótimo. Você não precisa sair depois economizando no seu dia a dia, nas suas coisas, porque aquela parte que você já separou lá no início já está preservada, né? Já está poupada. Aí depois, agora, o próximo passo é fazer bons investimentos com aquilo. Uhum. E quais são os maiores benefícios, oportunidades para quem consegue fazer essa dinâmica do poupar e investir? Então, eu vejo assim, a liberdade financeira que a pessoa adquire, né, e a oportunidade de realizar os seus sonhos, né, realizar sonhos de consumo, né, todo mundo tem a vontade de consumir um carro legal, uma casa legal, um imóvel, um sítio, sei lá, realizar os sonhos, por exemplo, de educação, fazer uma faculdade, um curso no exterior, uma pós-graduação, ou uma viagem. Então, essa liberdade que o dinheiro que você preservou, né, essa poupança que você fez, ela vai te trazer, são assim, são os maiores benefícios, né, que a pessoa pode ter. E outra coisa é você ter segurança se acontecer algum imprevisto, né? Qualquer que seja o imprevisto, a gente nunca sabe quais são os imprevistos que nos afligem, né? Você ter condições de resolver os seus próprios problemas, né? Você tem condições lá de, olha, surgiu um imprevisto aqui, bati o carro e não tenho seguro, né? Puxa vida, não tenho seguro porque eu fiquei economizando o dinheiro do seguro. Aí isso que é o errado, né? Economizou o dinheiro de seguro, agora vai ter que gastar com um problema no veículo. Mas você poupou, preservou o dinheiro, você tem, né, uma reserva de emergência, né? Muita gente fala dessa tal de reserva de emergência, mas nada mais é do que você ter um dinheiro lá que te supre alguma necessidade emergencial. Então você vai lá e resolve seus próprios problemas, você não fica pedindo ajuda para parentes, para pessoas próximas, enfim, você tem autonomia e liberdade para tomar suas próprias decisões, né? Então, isso é muito importante. E a gente nunca sabe, né, o que acontece com a economia, o que acontece, sabe, até com a nossa fonte de renda. Às vezes eu estou no emprego fixo e, de repente, acontece alguma coisa que eu fico desempregado, e aí eu não posso ficar contando só com o meu fundo de garantia, nem com o meu seguro-desemprego, né? Eu tenho que ter condições de sobreviver até identificar uma outra fonte de renda, uma outra oportunidade, né? Enfim, tem assim, eu só vejo vantagens, eu não vejo nenhuma desvantagem da pessoa aprender educação financeira e aprender a poupar e ter o seu capitalzinho ali, a sua reserva, né, seu dinheirinho bem guardadinho ali, de forma que também a gente não sabote, né, não fique Sim, lançando mão, utilizando para qualquer coisa, né? Então, é muito importante isso, né? certo. Te dá segurança, né? Segurança. Autonomia, né? Uhum. Isso é mais importante. Tem alguma situação que aconteceu contigo, algum fato sobre esse assunto que tu pudesse compartilhar? Então, assim, na vida a gente é cheio de histórias, né? É, uma das primeiras histórias que me remete assim a lembrar, né, porque eu aprendi a ter o meu próprio dinheiro, né, desde de pequeno, foi quando eu era assim, tinha 8, 9 anos de idade, assim, eu fui pedir dinheiro para o meu pai para poder comprar pipas, né? Então, os coleguinhas brincando de pipa e tal. Aí fui lá pedir dinheiro, né? Fui falar com a minha mãe na época, minha mãe não trabalhava, tudo aí. Tava lá meu pai, pode pedir para o seu pai que ele te arruma e tal. Tá bom, fui pedir pro meu pai, para que você quer dinheiro? Ah, eu queria para comprar pipa. Ah, por que você não aprende a fazer pipa no lugar de... Ou então, aí, e o que você fez, né? O que você fez para merecer esse dinheiro que eu estou te dando aqui? Você ajudou sua mãe? Você fez algum trabalho e tal? E, gente, eu fiquei sem resposta, né? Eu não sabia o que fazer.
E ele falou assim, e o dinheiro que eu te dei no mês passado? O que você fez com ele? Ah, eu gastei. E o que eu te dei na semana passada? Ah, eu gastei. E aquele outro dinheiro que eu te dei no aniversário também? Ah, eu gastei. Mas você gasta tudo, seu dinheiro. E a hora que você quer alguma coisa, você não tem, você vem pedir para mim. Então, eu não vou te dar. Você vai aprender a guardar seu dinheiro e ganhar o seu dinheiro. Isso eu tinha uns 8 ou 9 anos. Aí, tá bom, né? Tá bom, tudo bem. Meu pai, ele trabalhava fora, né? Ele visitava a gente cada 15 dias. Aí, quando ele foi, né? A minha mãe falou, não, seu pai é assim, meio ranzinza e tal, mas quando ele voltar daqui 15 dias, ele vai te arrumar, você vai ver. Aí, tá bom, só que eu não vou esperar, não. Eu vou atrás. Aí eu fui, saí para a rua e eu comecei a observar, né, oportunidades de arrumar algum dinheiro, né? Eu identifiquei algumas casas que estavam com o mato alto no quintal, falei, pô, aqui eu posso capinar, né, trabalhar, fazer uma jardinagem aqui, ganhar um dinheirinho. Aí eu identifiquei pessoas que estavam carregando compras, né? Eu vi até uma senhora que estava carregando, falou, ah, você quer que eu te ajudo? Ela falou, ah, eu ajudo. Eu falei, eu ajudo, me dá um trocadinho e tá tudo bem, né? Eu te ajudo. E aí ela acabou até me chamando para ajudar ela mais vezes, né? Para ir ao mercado e com ela, para poder trazer as compras. E me passou o quintal dela para fazer a jardinagem, então eu sei que eu já fui fazendo alguns trabalhinhos ali de criança ali na época. E aí eu adquiri meu dinheirinho lá. Bom, adquiri meu dinheiro e aí eu fiquei com dó de comprar as pipas. Falei, caramba, foi tão suado, né? Meu dinheirinho Foi foi tão suado. trabalhoso. Fiquei debaixo do sol carregando peso. Falei, eu não vou dar meu dinheiro em pipa agora não. Aí eu fui com uns colegas, né, que tinham pipa, que vendiam pipa lá e tudo, e eu fui falar, vocês não querem, né, me ensinar a fazer e tal? Ah, vamos lá, tal. Aí eu vi como é que fazia, não sei o que, peguei o dinheiro, comprei material e aí eu fui fazer pipa também. Aí eu fiz a minha própria pipa. A primeira não ficou muito bacana, ficou meio torta, não voava. Aí meu colega me deu algumas dicas, tal. Aí depois eu consegui endireitar, fiz então minha própria pipa, soltei minha própria pipa, comprei a linha, tudo direitinho. Aí já apareceu algum coleguinha que queria comprar, né, minha pipa. Aí eu falei, ah, vou vender. Aí eu acabei, para resumir, né, no fim das contas, eu fiz as minhas pipas, eu fiz mais pipas do que eu precisava, vendi algumas, e aí, no fim das contas, eu tinha tanto a pipa que eu queria, Olha quanto aí. também dinheiro que eu tinha vendido pipa. Aí, quando meu pai chegou, depois dos 15 dias, eu fiz todo orgulhoso. Eu falei, olha, aqui, ó, você não quis me dar o dinheiro para comprar pipa, mas eu tô com a pipa aqui. Falei, ah, sua mãe que te deu? Eu falei, não, eu que fiz, aprendi a fazer. Aí, muito bem, muito bem. Eu falei, ainda tem dinheiro para comprar outras coisas que eu quiser, que está aqui meu dinheirinho também, eu preservei. Então, assim, foi uma das primeiras lições, né, que eu tive de poupar, né, de saber utilizar o dinheiro, e que isso depois me direcionou praticamente a vida toda ao valor, né, do dinheiro, tanto no tempo, né, quanto a necessidade de você ter um recurso à mão, né, quando você precisava, né? Então, isso norteou minha vida toda, Que bom que praticamente foi bem cedo. desde cedo, né? Desde cedo, e eu vou falar assim, eu não me arrependi. Hoje eu tenho uma segurança financeira muito boa, muito tranquila. Eu poderia parar de trabalhar hoje. Eu trabalho numa grande empresa, né? Eu poderia parar de trabalhar hoje, que eu não perderia muita qualidade de vida em Que função maravilha. de renda que eu tenho e aposentadoria que eu posso ter por aposentadoria privada que eu acabei Uhum. investindo, né, ao longo do tempo, enfim. Mas quando a gente é novo, né, a gente muitas vezes não dá muito valor, né? A gente gasta com muita facilidade, a gente não pensa no futuro, deixa que o futuro a Deus pertence, né? A gente deixa para lá. Sim. Só que a grande diferença de você ter uma vida tranquila depois de uma certa idade, da meia-idade principalmente, é se você começou lá atrás, porque é o tempo que vai te ajudar.
sabe? Mesmo que você não tenha bons investimentos, se você tiver investimentos, mesmo que seja em poupança mesmo, que perde para a inflação, etc., mas você adquiriu o hábito de poupar, e a diferença é você, todo mês, você colocar um pouquinho lá para engordar o seu dinheiro, você chega numa certa idade que você já pode se dar o prazer de tirar um ano, 2 anos sabático aí da sua vida, você não ter tanta necessidade de ter um emprego fixo e permanente, né? E você consegue ter renda passiva para te sustentar sua família e ter uma boa qualidade de vida, né? Então, é muito importante ter essa consciência, sabe? E desde cedo, desde de pequeno. Eu tenho 2 filhas pequenas, né? Uma de 7, uma de 8. Uma delas já adquiriu essa consciência. Olha que maravilha. Toda Uma semana só, a outra não. a outra ainda não. Você vê, é impressionante. Assim, É, toda semana a gente dá um dinheirinho para elas na sexta-feira para elas gastarem na cantina, né? Aí a mais nova, ela, ela teve um dia que a gente eu não tinha tirado dinheiro. Ela falou, não tem problema não que eu tenho. Né? Ela tinha R$ 20 lá, porque a gente dá R$ 5, R$ 10. Ela tinha 20. Eu falei, então, peraí, você economizou, você poupou, né? Você preservou. E a outra não tinha nada, né? A outra tinha gastado tudo. E aí o que fazer, né? O que fazer? Aí eu não podia dar dinheiro para uma que gastou tudo. Aí a irmã falou assim, ó, então eu vou te emprestar, a mais nova, olha, já tá até. R$ 10 aqui, e na outra semana você vai me devolver esses R$ 10. E ela já adquiriu essa consciência, ela sabe, ela pergunta o valor das coisas, sabe? Ela avalia sem traumatizar, né? Assim, de uma Uhum, forma que foi dela mesmo, ela cuida do dinheirinho dela. Tem lá o dinheirinho, que pode legal. tirar na mochila dela, que tem, a outra gasta tudo. A outra não fazer. E Então, vai. aproveitando esse gancho, Marcos, como é que a maioria das pessoas erram? Como que elas não conseguem ter resultados nessa questão do poupar e investir? Então, o erro ele começa assim na concepção, né? É aquilo que eu estava falando lá no início, né? A pessoa ela parte da premissa do sacrifício, né? Eu sei assim, a gente tem momentos de sacrifício na vida, a gente às vezes é uma questão de escolhas e renúncias, né? Se eu escolho poupar, preservar parte do meu dinheiro para ter um futuro melhor, eu estou renunciando a gastar esse dinheiro, a ter uma vida no momento, curtir algumas coisas no momento, né? Mas existem fases da vida da gente que a gente tem que se privar em prol de um futuro também, né? Então, da mesma forma que o estudante se priva dos momentos de lazer com seus amigos, em prol de se ter uma educação, né? Ter uma graduação, por exemplo, ele está se privando ali das lights, das nights, mas ele está investindo no futuro dele, né? Então, a concepção é uma questão de concepção desde o início, né? As pessoas erram achando que é, somente economizar elas vão conseguir alcançar algum resultado, erram quando elas economizam de forma errada, e isso gera privação, e a privação gera compulsão depois, né? Você passa muito tempo privada, né? Se privando de algo, e depois, quando você vai consumir, você vai e consome demais, né? É igual nós fazemos com as nossas dietas, né? Então, se é uma dieta muito restritiva, você acaba depois burlando, né, sabotando a sua dieta. A mesma coisa também, se você tiver muita privação de dinheiro em prol de você acumular seu dinheiro, né, e você economizar, você não vai conseguir poupar, porque a hora que você vê um dinheirinho ali acumulado, você vai pegar esse dinheiro e vai gastar com alguma coisa. Então, o primeiro erro é muita privação, né, você fazer algo muito restritivo. O outro erro é você deixar para lá. Você, de fato, não fazer. Fazer, eu não vou poupar porque eu ganho pouco, né? Como eu ganho pouco, quando eu ganhar algum dinheiro, quando eu ganhar algum dinheiro extra, eu guardo. Também isso é um erro,
Aí chegar o dinheiro extra, pode ser que chegue esse dinheiro extra, e você fala, pô, precisava reformar a casa, eu precisava, né, dar uma manutenção no carro, precisava comprar algumas roupas, precisava trocar meu celular, o dinheiro vai embora e você acaba não fazendo reserva alguma, né? Você não fazendo poupança. Então, esse é o outro erro. E outro erro também é você colocar o seu dinheiro, né, em algo que perca para a inflação, né? É, eu sempre falo assim, eu não sou contra a poupança, né, embora ela perca para a inflação, mas para muita gente é a única forma que você consegue colocar o dinheiro no banco para ele ir aumentando um pouquinho, mas a partir de um certo valor, o ideal é você é, o ideal é você colocar num que renda melhor, né? Procura orientação financeira, né? Um agente, pessoas que entendem, né? Para poder te dar uma orientação melhor, aproveitar uma renda fixa quando a taxa de juros está alta, sabe? Um título do tesouro, um investimento de longo prazo em renda variável no momento que o mercado está propício para isso. Enfim, é você conseguir melhorar os seus investimentos também ao longo do tempo. E o mais importante de tudo é adquirir o hábito, né? Uhum. As pessoas não têm o hábito de poupar. E isso que é um dos maiores problemas que a gente tem. Mesmo quando ela tenta adquirir o hábito de poupar, ela começa ali a fazer a sua poupança, a hora que acumula algum valor, ela vai e sabota. Ela saca para fazer alguma coisa. E aí, isso é normal, viu? Sim. Mas você precisa adquirir mecanismos para evitar que isso aconteça, né? Então, que é o jeito certo de se fazer, né? Que eu sei que você vai perguntar qual é o jeito Isso. certo, que é É, exatamente isso. O jeito certo é você se proteger de você mesmo. Você colocar o dinheiro num lugar onde você não possa, não fique mexendo nesse dinheiro, onde ele esteja protegido de você, sabe, da sua mão sabotadora, né? E você retirar esse dinheiro na fonte, você receber o seu dinheiro, separa o que é seu primeiro. Primeira coisa, separa lá seus 10%, seus 15%, não importa qual é o percentual que você vai adotar para preservar seu dinheiro, né, para poupar. Primeiro, separa esse dinheiro, coloca numa conta de investimento, numa coisa que você não consiga mexer, não deixar ele com a corrente, né, no não dia a deixar dia. ali na corrente, exatamente. Não colocar debaixo do colchão, não colocar num lugar que você não mexa, né? Um título, uma coisa pré-fixada, pós-fixada que seja no, no, no longo prazo, enfim, mas que você não sabote ele, né? Assim, o que acontece muito é que às vezes você não sabota, mas uma sogra fica doente, né? Acontece. Acontece alguma coisa com alguém, pô, e sempre acontece alguma coisa e vem para o teu lado, né? Ah, não, essa pessoa tem... É igual a história da cigarra e da formiga, né? A cigarra fica lá tocando música e a formiga trabalhando. Na hora que chega o inverno, a cigarra vem bater na porta de quem, né? Da formiga que trabalhou o inverno todo. Então, é isso que acontece também. Mas a partir do momento que você fala que você tem, olha, o meu dinheiro tá, eu não posso tirar, porque ele está lá, eu tenho que pagar multa se eu tirar, ou eu tenho que pagar uma taxa lá, tal, porque, Uhum. ou então se eu coloquei na renda variável ele está menor do que eu coloquei, ou se ele tá protegido lá, eu não tenho como tirar, não vai tirar, sabe? Então, essa é a maneira correta de se fazer. E a pessoa também, ela viver um padrão de vida compatível com aquele dinheiro já retirado a parte de investimento, né? Esse é o Então, se maior eu ganho, desafio, né? esse é o desafio, mas é necessário, né? Se eu ganho 2.000 por mês e eu estou guardando R$ 200, então eu tenho que considerar que eu ganho 1.800. Esse é o dinheiro. Ah, pô, Marcos, mas 1.800 é tão pouco, 2.000 também é pouco, mas a diferença não está no que você ganha, está no que você guarda, né? Adiantaria você ganhar 5.000 por mês e não guardar nada? Também não adianta,
Então, o importante é você, mesmo que seja pouco, você adquirir o hábito. Recebeu lá seus vencimentos, etc., separa uma parte. Ah, recebeu um 13º, separa uma parte. Recebeu o dinheiro das férias, legal. Vou deixar de curtir minhas férias, passear, não, mas uma parte desse dinheiro eu vou preservar. Recebi meu salário, vou preservar. Pô, entrou um dinheiro extra aqui de alguma coisa que aconteceu, o dinheiro é extra, legal. Preserva uma parte. Não precisa se privar, colocar todo o dinheiro extra, se não quiser, né? Mas pode preservar ali uma partezinha e guardar para a sua reserva futura, né? Para o seu futuro. Tem que pensar em você daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos, né? E o tempo passa muito rápido. Mas se a gente um piscar de olhos aí, o tempo já passou, Passa. né? É verdade. Que ótimo, ótimo aí tuas informações, tuas recomendações. E aproveitando também fazer o convite aí para participarem da pesquisa que está no link da tua bio. Então, a gente vai estar enviando uma pesquisa, né, sobre o perfil, né, dos nossos seguidores, das pessoas que acompanham, né, a nossa filosofia de vida, né, qualquer um pode.com, para entender um pouco mais, né, as informações que a pessoa tem, que ela acha disso, daquilo, para poder dar até um melhor direcionamento, né, Isso. para nossos vídeos, nossas lives, nossos conteúdos em si, né? Então, aproveitei o convite para que vocês participem aí da pesquisa, né? E aí a gente vai fazer conteúdos assim, baseado nas respostas, né? Pô, eu tenho interesse de saber o que você acha de tal assunto. Então, a gente faz ali, né, um conteúdo sobre esse assunto, né? O que está acontecendo no momento no mundo, né? Nas finanças, né? É crise política, é crise do petróleo, é recessão, que a gente acha, como que eu me preservo, né? Como que eu administro tudo isso. Então, a gente pode fazer conteúdo, né, direcionado a isso, né? Nesse contexto. Isso, considerando essa interação com o teu público aí para trazer soluções aqui nos teus canais. É isso aí, Isso aí, perfeito. então tá, obrigado mais uma vez, Marcos. Até Eu o que próximo agradeço. conteúdo aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.